Olá, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos juntos através da leitura das Escrituras Sagradas no nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 12, cujo tema é Consciência da Grande Obra. Trata-se de Neemias capítulo 6, versículos 1 a 4. Neemias capítulo 6, de 1 a 4, fala do momento na vida de Neemias quando este estava a executar a grande obra, a boa obra, a qual Deus colocou no coração de Neemias a realizar, que era a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, bem como dos seus portões. Nós temos estudado aqui que a cidade de Jerusalém havia sido destruída na época em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou cativo o povo de Judá, a tribo de Judá e de Benjamim, para o exílio na Babilônia. Vimos também que no momento oportuno, cerca de 70 anos após essa invasão, Deus permitiu com que o seu povo retornasse à terra, a Jerusalém, e reconstruísse o templo, o altar e os muros. Neemias está no momento em que a reconstrução dos muros está sendo coordenada por ele. E ele está diante de várias adversidades, como os inimigos que habitavam aquela terra e que o invejavam e, portanto, de toda forma tentavam impedir a reconstrução destes muros e também dos portões que guarneceriam a cidade. Mas diz as Escrituras que Neemias permaneceu firme no propósito ao qual Deus o chamou e, portanto, ele é um exemplo a ser seguido. E nós estamos estudando ele depois de tanto tempo se passado. E aqui temos um exemplo de um servo de Deus que colocou acima das suas pretensões a obra de Deus, o reino de Deus e, portanto, a reconstrução dos muros e dos portões significava para ele, fazer a obra de Deus, terminar aquilo pelo qual Deus havia chamado, aquilo pelo qual Deus havia colocado no seu coração. Neemias capítulo 6, versículo 1 a 4, diz assim: Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia construído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. E por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Vejam, meus irmãos, que muito embora o inimigo tenha agido de forma ardilosamente, tentando inclusive tirar a vida de Neemias e, portanto, frustrar os planos de Deus através da vida de Neemias, diz as Escrituras em Neemias capítulo 6, de 1 a 4, que Neemias não apenas estava a executar a obra de Deus, amando de Deus, mas ele também estava diante de Deus, certo de que o Senhor o guardaria de todo mal, e agiu prudentemente, agiu com sabedoria, buscava em Deus a sabedoria, não agia de
ímpeto, não agia sem pensar, sem antes consultar o seu Deus. Deus, portanto, ia dando a ele a sabedoria que ele precisava para permanecer vivo e terminar essa grandiosa obra. Então, meus irmãos, o tema da nossa lição é a consciência da grande obra. E Neemias disse: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Veja a certeza e convicção deste homem acerca da obra que Deus havia o imbuído, ou seja, o chamado a fazer. Neemias sabia que se tratava de uma grande obra, de um grande projeto, do qual ele não podia perder tempo com ladainhas, com artimanhas do inimigo. Ele não apenas orava, mas ele também vigiava. Esse é um exemplo muito importante para todos nós. A oração é imprescindível, porque através da oração nós passamos a ter comunhão com Deus, passamos a ouvir Deus, passamos a falar com Ele e Ele se revela a nós. Mas também a partir do momento em que nós também vigiamos, nós não nos tornamos presas fáceis ao inimigo que se opõe à obra de Deus e que quer de todas as formas e de todas as maneiras, das mais ardilosas, das mais capciosas maneiras, a nos enganar, a fazer com que o propósito principal da nossa vida, que é fazer a vontade de Deus, que é executar a boa, perfeita e agradável obra de Deus, seja frustrado em nossa vida. Daí a importância, meus irmãos, como a de Neemias, de não perdermos tempo com ladainhas, não perdermos tempo com artimanhas do inimigo, mas que os nossos olhos espirituais estejam sempre abertos, sempre atentos, sempre voltados para a grande e boa obra do Senhor. Portanto, essa obra tem que persistir, essa obra tem que ir à frente, porque Deus está nos dando a grande oportunidade de fazê-la, e fazê-la através de nós, através de mim, através de você. E, portanto, nós devemos cumprir, né, o nosso papel de executores, de quem vai fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Né? Portanto, o reino de Deus deve ser anunciado, deve ser pregado. O ide de Jesus, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Esse ide deve ser cumprido em nossas vidas. E o momento é hoje, o momento é agora. Não desviemos a nossa atenção do grande chamado de Jesus a executar a sua obra, perdendo tempo com artimanhas do inimigo, com circunstâncias que possa nos tirar esse grande propósito da nossa vida nas mãos de Deus. Neemias nos revela claramente isso. O autor da lição, ele lança a luz acerca de tudo isso que eu disse com uma preciosidade muito grande. Portanto, necessário se faz lermos as Escrituras, lermos o livro de Neemias e aprendermos com ele, com Neemias, lermos a revista da nossa escola bíblica dominical e tirar o melhor proveito. Grandes projetos atraem grandes responsabilidades. Neemias sabia disso, sabia que sobre ele tinha uma grande responsabilidade, porque o projeto era grande. No caso da obra de Deus, precisamos orar continuamente, meus irmãos, pela liderança. O diabo, nosso adversário, está continuamente buscando meios para prejudicá-los e atrapalhar o crescimento do reino de Deus. Há servos do Senhor que estão em evidência, há servos do Senhor que estão fazendo a obra de Deus com presteza, com dedicação exclusiva, como é o caso do nosso pastor Renato, Senhor, da sua família pastoral, da sua esposa Helena, Senhor, da sua filha, Senhor.
Nós temos visto o inimigo se levantar de forma ardilosa contra essa família, tentando frustrar o grande plano de Deus na vida dessa família, mas maior é Deus do que todos os intentos do inimigo. Portanto, essa família venceu a morte, ou seja, venceu as circunstâncias da pandemia, a doença do Covid, e estão de volta a se restabelecer para poder continuar a boa obra a qual foram chamados. Deus tem cuidado para que essa família continue a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho. Durante o tempo em que o pastor, a irmã Helena estiveram ausentes, cuidando da saúde, internados, eu pensava comigo, Senhor, são tão poucos os obreiros e a série é tão grande. E, portanto, Deus trouxe o servo dele de volta, trouxe a sua esposa de volta, essa família abençoada que se dedica, se coloca nas portas do inferno, anunciando o Evangelho, pregando o reino de Deus. Assim é para com eles, assim deve ser para com todos nós. Então, grandes projetos atraem grandes responsabilidades. Em Neemias 6, observamos que a obra está chegando ao final e os inimigos, ao observarem isso, ficaram ainda mais obstinados. Eles traçaram uma série de planos malignos contra Neemias, com o objetivo de causar-lhe mal, de atrasar a obra. Houve intriga, houve insinuação, houve intimidação. No versículo de 1 a 4 nós vemos a intriga. Por 4 vezes eles enviaram recados para Neemias, tentando enganar Neemias. E Neemias responde lá no versículo 3, quanto à execução de um projeto. Ele é bem claro em dizer que ele não abriria mão da obra. Ele diz, por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta, estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Neemias não hesitou em responder-lhes com a afirmação de que ele não iria parar, essa obra não podia ser paralisada para atender os caprichos daqueles homens. Argumentos persuasivos, os inimigos não conseguiram atrair a atenção de Neemias, então eles possuíam uma grande e profunda visão de destruir, de matar, roubar e destruir. Intentavam matar Neemias, intentavam paralisar a obra, intentavam criar uma confusão, afirmando que Neemias, através de boatos, iria se tornar rei de Jerusalém e, portanto, com isso iria nomear profetas, tramava uma revolta. Então o inimigo age dessa maneira, ele age criando confusão, ele age gerando no meio do povo uma insegurança, ele lança a sua semente de intriga, ele insinua a inverdade e ele acaba causando uma intimidação. Esse foi a grande instrumentalidade do inimigo tentando frustrar os planos de Deus, frustrar a obra da reconstrução dos muros, da reconstrução dos portões e, portanto, desguarnecendo a cidade, se a obra não fosse executada. Mas o homem de Deus precisa enxergar além, e Neemias enxergava, precisa enxergar com os olhos do Espírito. A visão espiritual de Neemias é muito clara e muito perceptível já no versículo 10, mais à frente,
quando os irmãos tiverem a oportunidade de ler todo o capítulo, os irmãos vão perceber que Neemias ele tinha uma visão espiritual aguçada, né? No versículo 10 diz assim: não, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Nesse texto que nós encontramos lá no livro de Efésios, nós podemos ver, né, que o apóstolo Paulo faz menção sobre a importância da armadura de Deus, a importância de estar revestido de uma couraça, do capacete da salvação, do escudo da fé, né, cingindo os vossos lombos com a verdade, toda essa construção espiritual de um líder, de um servo do Senhor, deve estar disposta na nossa vida para que a gente possa lutar uma luta espiritual, não apenas uma luta material, física, mas algo que é muito maior, porque a obra de Deus, o reino de Deus, é um reino espiritual que se estabelece em nós como verdade a cada dia. Portanto, a nossa luta, como disse Jesus, não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra as potestades espirituais, né? É contra o inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir. As muitas promessas de Deus estavam tomando forma na vida do seu povo. Aquele que fez e faria a grande obra de Deus estava disposto a fazer e, portanto, Deus o abençoou, Deus o guardou, Deus o protegeu, Deus o instrumentalizou com capacidade administrativa. Mas na frente nós iremos estudando o livro de Neemias, que Neemias se tornou o governador daquela cidade. Ele não apenas edificou os muros da cidade, não apenas reconstruiu os portões da cidade, como ele dali para frente se tornou governador daquela cidade. A lei do Senhor nunca esteve afastada da vida de Neemias, como foi dito desde o princípio a Josué, que se mantivesse atento à lei do Senhor, que dela não se apartasse, para que ele fosse bem. No texto que a nossa lição sugere, no livro de Josué, capítulo 1, versículo 5 a 9, diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Veja que desde os dias de Josué, as instruções dadas por Deus a ele, a Josué, que ele não se afastasse da lei do Senhor. Nós vimos que quando Esdras retorna a Jerusalém para edificar o templo do Senhor, a lei não se apartou de Esdras. Esdras passou a ministrar na cidade, no templo, né, a lei do Senhor a todos aqueles que ali estavam, para que do povo não mais se afastasse a lei do Senhor. Ou seja, ela era lida, ela era ensinada aos pequeninos, aos que viveram no cativeiro, nasceram no exílio, portanto agora estavam sendo ministrados por Esdras, né, e também por Neemias, né,
que tinham o intento de administrar aquele lugar, aquela cidade reconstruída. Maravilha, meus irmãos. E, portanto, aprender com Neemias, aprender com Esdras, como nós temos estudado aqui na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, é um grande privilégio, porque esses homens têm muito a nos ensinar. Eram homens como nós, homens perecíveis, homens que inclusive já morreram, mas certamente o espírito desses homens estão com o Senhor Jesus, porque eles venceram, eles foram fiéis até a morte e receberam de Deus a coroa da vida, ou seja, estão na eternidade, aguardando o grande dia em que o Senhor há de voltar. Né? E os mortos ressuscitarão, né? E os vivos que aqui estiverem serão arrebatados, e juntos iremos eternamente vivermos com o Senhor. Portanto, o muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Veja o grande testemunho que resultou a construção dos muros e dos portões da cidade. Em 53 dias a obra foi construída. A cidade estava guarnecida. O templo já havia sido edificado, o altar já havia sido edificado. O povo agora estava se sentindo em casa, já se sentia com pertencimento, ou seja, estamos de volta à terra, à cidade da qual o Senhor Deus edificou, nos trouxe para viver. Isso é muito importante, meus irmãos, porque estarmos juntos mais uma vez como igreja que somos nos dias de hoje é imprescindível, é importante caminharmos juntos para que uns ajudem os outros, para que cresçamos em unidade como corpo de Cristo. Daí a necessidade de estarmos sempre em comunhão, meditando nas Escrituras, orando, lendo a palavra, estudando, aprendendo uns com os outros, crescendo em graça e em verdade. Os dias dos quais vivemos são dias difíceis, dias dos quais me faz lembrar o texto bíblico que diz que nos últimos dias homens desmaiariam na expectativa das coisas que sobreviriam ao mundo. Eu acredito que nós vivemos dias como estes. Não que dias como estes não tenham sido vividos por outros que viveram antes de nós, mas no presente nós vivemos esses dias. Nós não sabemos o desfecho de tudo isso que estamos vivendo, não temos a total compreensão a respeito desta pandemia, a respeito dessa peste que a tantas pessoas matam e acaba levando essas pessoas aos hospitais, essas pessoas a ficarem com sequelas. Há muita luta, muita tristeza, muito choro, há muito luto. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, novas criaturas são, portanto já passaram da morte para a vida. A morte do corpo não mata mais nada. Por quê? Porque o apóstolo Paulo muito bem disse: o morrer é ganho. Para nós que estamos em Cristo Jesus, o morrer é ganho. O viver é Cristo. A dor é para quem fica, não é para quem vai em Cristo Jesus. A morte dos santos do Senhor é um salto para a eternidade. Mas os que ficam padecem, sofrem com tristeza, assim como Jesus se compadeceu do seu amigo Lázaro que estava morto. Assim como Jesus se compadeceu do filho da viúva de Naim.
porque ali estava uma mãe viúva, né, mãe de um único filho que havia perdido o filho, e Jesus se compadeceu dela. Jesus se compadeceu quando viu que as irmãs de Lázaro choravam por ele, e os seus demais parentes também. Jesus chorou, diz as Escrituras. Mas nós sabemos que é o Senhor quem cuida de nós e que a nossa vida pertence a Ele. Graças damos pelo privilégio de viver a vida, mas graças damos muito mais ainda por saber que a nossa vida pertence a Deus e que um dia viveremos eternamente com Ele, para a glória do nome dEle e por amor a todos nós. Meus irmãos, fiquem com Deus. Em nome de Jesus, creiam na promessa do Senhor. Levantem a bandeira do Evangelho, exaltem o Senhor. Como Neemias, vamos fazer a boa obra do Senhor, vamos fazer a grande obra do Senhor. Não há tempo a perder. Portanto, anuncie, proclame o Evangelho, fale de Cristo. Há pessoas morrendo sem ouvir o nome dele, sem ter o privilégio de compreender o chamado do Senhor. Portanto, nós, como Igreja de Cristo, devemos produzir sede de Cristo. Precisamos produzir, iluminar o caminho daqueles que estão perdidos. Meus irmãos, fiquem na paz de Cristo, fiquem com Jesus, aprendamos com Neemias. Estamos chegando ao final de mais um trimestre, a nossa lição está terminando, essa é a penúltima, a última o irmão Ronaldo haverá de dar. Qual o proveito de tudo isso? De termos estudado as Escrituras até aqui, de termos olhado para a vida de Neemias, para a vida de Esdras? Tem que ter um significado para nós, tem que mudar alguma coisa em nós, ou seja, temos que aprender com este homem. Era um servo do Senhor, como nós somos. Precisamos estar com os nossos ouvidos atentos a fazer a boa e agradável obra do Senhor. Fiquem na paz de Cristo, orem uns pelos outros, né? E se cuidem, meus irmãos, os dias são maus, mas o Senhor é quem nos guarda e nos livra de todos eles. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos sustente e que a nossa fé seja inabalável no Senhor nosso Deus. Amém.